Olá, viajantes dos universos. Aqui los fala é o Nicolas Nexus. E dessa vez vamos falar de um arquivo que podemos dizer que um pouco desconhecido e que agora eu vou falar para vocês aqui neste registro. E bom, que vai ser o que aconteceria se o Papyrus fosse protagonista e responder as perguntas de vocês sobre isto. Então, chega de enrolação e vamos logo para o que interessa. Nesse arquivo, a gente tem o Papyrus, que originalmente seria o protagonista, diferentemente do Sans, que atualmente é o protagonista. Iremos explorar os motivos e de algumas coisas de ter não ido para a versão final e ter ficado apenas como um spin-off. E explicar também do porquê desse spin-off. Então, vamos começar com os seguintes assuntos. O Papyrus como protagonista. Originalmente, o Papyrus seria o protagonista original. No caso, ele teria maior foco na história, no Papyrus. Ele manteria suas características que ele tem no Undertale. Desculpa se eu falei errado. E manteria seu carisma e, claro, a sua inocência como um personagem carismático. E claro, seguiríamos a história dele, contando como que ele lida com a superfície, já que ele está morando atualmente na superfície com outros monstros, sofrendo preconceitos também, e mesmo assim o Papyrus querendo ser uma ótima pessoa, querendo ajudar os outros, mesmo que os outros não queiram sua ajuda. E nisso ele conheceria uma outra personagem, que futuramente faremos um arquivo só sobre ela. Mas resumindo, Papyrus conhece ela e, claro, cria um vínculo de amizade, bem forte até. E que seguiremos com a história dele, tentando escondê-la, porque se os humanos verem, vão achar que os monstros estão tramando contra os humanos, ou vice-versa. E acabaria que o Papyrus teria que tentar resolver essas coisas com os trabalhos que ele tem, porque ele trabalharia como repórter e também cozinheiro originalmente. E aí depois a gente teria ele conhecendo a Megan, semelhante ao primeiro filme de Como Treinar Seu Dragão, que seria uma referência. O começo estava um dia muito chuvoso. Estava chovendo demais, caindo muitos raios e causando muita destruição. E estava fazendo muito frio também. Um frio nunca antes visto. Além disso, os repórteres falaram que caíam muitos raios. Então falavam pros humanos e monstros ficarem dentro das suas casas, protegidos, porque isso é algo anormal. E que não estava no clima do tempo. Aí, obviamente, o Papyrus, junto com o seu cameraman, estavam filmando, conversando, até cair uma espécie de meteoro amarelo, perto de um parque. Eles foram lá investigar. Nisso, uma criatura com marca de raio, que vocês já sabem quem é, ataca o cameraman e quase o mata. E em seguida vai para cima do Papyrus, que por pouco não morre. Porque a Megan, assim que vê que ele é uma pessoa boa, assim entre aspas, porque ela não sabia se ele ia fazer algum mal para ela, ela quase por pouco não corta o pescoço dele e vai embora. E bem, daí cresce uma amizade. Não uma amizade forçada, mas aos poucos. Com ele dando espaguetes, que a Megan adora quando ele faz. E claro, se aproximando mais e mais da Megan, até virarem melhores amigos. Nisso, o Papyrus esconde ela. Só que ela também protege das outras pessoas, meio que de forma bem agressiva. Porém, ela é bem amigável com o Papyrus. Enquanto isso, Sans desconfia de alguma coisa que o irmão está escondendo. E claro, quando ele descobre, ele fica complexo. Ao mesmo tempo que ele fica fascinado, ele fica com medo dos humanos acharem que os monstros estão tramando alguma coisa para voltar ao topo. E bem, a história seria até que simples, acompanharia as aventuras do Papyrus neste mundo humano,
com a sua amiga Megan e Sans. Mesmo que o Sans não teria tanto destaque, ele apareceria de vez em quando para dar conselhos para o seu irmão e ajudar nos momentos difíceis. E claro, quem teria protagonismo seria ele e Megan, com a sua amizade em comum. E nos conceitos originais eram para eles se conhecerem em Snowdin, lá no subsolo. Quase da mesma maneira. A diferença é que os dois se veem cara a cara. E claro, Papyrus tenta fazer amizade com ela. E como ela tem instintos meio animalescos, mesmo ela sendo bastante inteligente, formaria uma espécie de amizade, assim. Já que o Papyrus não manda nela. E claro, um respeita o outro, cuida do outro. E entre outras coisas. Esse registro acaba aqui sendo as únicas coisas que eu tenho dessa concept art. Claro que algumas outras estão sendo trabalhadas para poder mostrar como que seria visualmente. Que ele vai conhecer uma personagem chamada Megan, que é uma espécie de criatura de outro universo. Bom, esse foi o primeiro registro. E nos vemos no próximo arquivo.